Vendi uma armação com clip-on e não ficou legal. A haste não fechava, o clip-on batia na lente. O que está acontecendo? Nesse vídeo eu vou te falar 3 coisas que acontecem no dia a dia, que eu listei aqui para você, que interferem diretamente no resultado da sua lente como um todo para que a gente melhore essas armações com clip-on. Seja muito bem-vindo então ao canal. Se você ainda não me conhece, sou Leandro Fritzen, trabalho nesse ramo óptico já há 20 anos, sou especialista em vendas, em atendimento óptico e também tenho essa grande experiência dentro do laboratório. Se você gosta desse assunto, quer aprender mais, quer aperfeiçoar o seu atendimento, quer ficar mais expert com as suas vendas, se inscreve no canal para estar sempre acompanhando todo o material. Ativa o sino das notificações para você receber sempre notificações quando eu postar um vídeo novo. Vamos lá então falar de armações com clip-on, quais são os problemas que a gente tem, as dificuldades e por aí afora. Quando nós temos uma armação com clip-on, primeiro vamos lembrar o que é uma armação com clip-on. A armação com clip-on é aquela que temos um clipe que é colocado na frente do óculos. Esse clipe ele tem, na grande maioria das vezes, a função que eu vejo de óculos solar. Então o cliente ele compra um óculos receituário, como o meu, por exemplo, e eu faço o encaixe de uma outra superfície aqui para se transformar num óculos solar, num óculos noturno, enfim, pode ser de qualquer maneira que esse cliente compra. Funciona para todas as receitas, para tudo? Não, não é bem assim. A hora que vem, então, os cuidados que você tem que ter. Eu listei 3 conteúdos aqui que são muito importantes, então eu vou seguir aqui uma orientação para você. Não fiz por uma ordem de mais importante para o menos importante, foi só realmente uma listagem que eu segui aqui para te trazer algumas informações para que você se atente no dia a dia para como melhorar esse seu trabalho e principalmente quais são as informações que você precisa passar para o seu laboratório. Primeiro, curva base e principalmente para hipermetropia. Para miopia não, Fritzen? Para miopia nem tanto. Por quê? O que é importante aqui? Vamos lembrar os conceitos da ótica. A hipermetropia ela é uma lente mais curvada na base, legal? Então esse é o conceito das lentes de hipermetropia. E como nós falamos bem no princípio, o clip-on ele é grudado na armação. Se eu tenho uma lente positiva, a curvatura geralmente ele fica saltado para frente. Então esse clip-on ele vai bater na base da lente e não vai encaixar ou vai acabar arranhando a lente, a gente vai ter problemas com isso. Então o mais importante aqui é você orientar o seu laboratório que a sua armação tem clip-on. Por quê? Porque o laboratório na escolha dessas lentes, da curva base como nós chamamos, eles já vão optar por lentes mais retas para que você consiga encaixar esse clip-on. Então essa informação é super importante. Mas não quer dizer que todas as hipermetropias eles vão conseguir trabalhar com uma lente mais reta. Muitas vezes nós não conseguimos fazer essa escolha de lentes mais retas. Por quê? Porque nós temos que respeitar o princípio da ótica, onde a curva base tem que ser maior do que a dioptria, ou no cenário mais concreto tem que ser igual. Então isso é muito importante, mas de uma maneira geral, até mais 3, 3,5 por aí, o laboratório ele consegue fazer uma surfaçagem, deixando a lente mais reta, para que você consiga encaixar o clip-on. Então o mais importante como primeira dica é, você tem que passar a informação que a tua armação ela tem clip-on e principalmente para hipermetropia. Por que para hipermetropia? Porque são lentes mais curvadas e a gente precisa seguir a curvatura do clip-on. Eu tenho uma outra aula no canal que é falando mais especificamente onde eu entro mais no detalhe de curva base. Então eu vou deixar no card e na descrição o link dessa aula para que você assista e compreenda melhor como funciona essa escolha de bases que o laboratório utiliza, para que você entenda um pouco mais adentro isso. Perfeito? Então dá uma olhadinha para complementar essa parte aqui da curva base de hipermetropia. Outro ponto importante que você tem que ficar atento, espessura para míope. O míope ele é muito criterioso em relação à espessura. Você sabe, né, no dia a dia que ele fica olhando nos detalhes, ele quer uma lente fina, ele quer lente de índice de refração. No míope geralmente eu não tenho problemas com base, porque lentes de hipermetropia são mais planas, são mais retas. Então geralmente vai bem, dá legal. Geralmente o laboratório o que ele faz? Na hora de fazer a montagem, que é o recorte para encaixar na armação, essa miopia, muitas vezes ele joga essa faceta para a lente vir um pouquinho para frente, ou ficar bem rente à armação. O problema tá quando ele joga para frente. Por quê? Porque daí vai ficar sobrando espessura e esse clip-on bate nessa espessura. Então o que se obriga a fazer? Essa espessura para o míope ela tem que vir toda para trás. Então ela vai vir, vai jogar tudo para trás para que nós conseguimos encaixar
esse clip-on. E quando eu jogo tudo para trás, obviamente vai aparecer muito mais espessura. E esse míope, como ele é criterioso em relação a isso, ele já começa a se preocupar. Nossa, minha lente ficou mais grossa do que o óculos anterior. Porque talvez o anterior ele tenha dividido essa faceta para vir um pouco para frente e ficar mais equilibrado. Porém, agora com o clip-on isso não foi possível, porque nós precisamos respeitar o clip-on que é grudado na frente dessa armação. Então nós jogamos tudo para trás. Qual é a tua função em relação a isso? É orientar o teu cliente que essa espessura ela agora vai ficar para trás, para que ele não leve um susto em relação a isso. Então se atente muito nessa questão de miopia, que a espessura ela vem para trás. Geralmente não temos problemas com curva base, mas aí nós temos outro problema que é com a espessura. E já, por último, mas não menos importante, quando eu faço esse jogo da espessura para trás, eu começo a ter um outro problema. As hastes não fecham. Então, para míopes é muito importante você trabalhar com armações que tenham talão. Aquela que quando você fecha, ele sobra um pedacinho para trás da armação onde você não encosta essa haste na lente. E quando você joga tudo para trás, muitas vezes a haste nem fecha. Por quê? Porque o ideal era jogar um pouquinho para frente. Então você jogando tudo para trás, você pode ter problemas com a haste não fechando. Então você tem que buscar oferecer armações para o seu cliente que você tenha um talão, onde você, ao fechar a haste, você tenha um espaço para essa espessura da miopia que vai estar sobrando para trás, para que você consiga encaixar o clip-on e consiga fechar a haste. A espessura vai acontecer de qualquer jeito, vai sobrar o teu cliente, ele pode achar isso um pouco desconfortável. Mas muito pior se ele não conseguir fechar a haste, porque da hora que ele tiver que guardar esse óculos dentro do estojo, ela não vai caber. Isso é um problema. Então você tem que se preocupar também com essa escolha da armação, que tem que ter um talão um pouco mais espaçado, para que ao fechar ele consiga ter esse controle e que ele não tenha dor de cabeça, por exemplo, ao querer guardar esse óculos dentro de um estojo. Então, aqui nós falamos de fechamento da haste para míopes. Então é um complemento da situação anterior aqui que nós falamos. Obviamente eu listei 3 aqui, a gente tem muito mais situações, mas eu não trouxe tudo dentro de um vídeo para não se estender muito aqui. Então são 3 pontos que você tem que se atentar muito no dia a dia para que a gente não tenha problemas, não ao fazer, mas sim ao entregar para o seu cliente, tá certo? Então segue esses 3 pontos aqui que com certeza as suas vendas elas vão ter muito mais sucesso. Se você gostou desse assunto, deixa o seu gostei aqui abaixo, se inscreve no canal para que você receba sempre essas notificações de quando eu estiver postando vídeo novo, tá certo? Obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.